Tem muitos rituais, assim, esses crestones que eu te falei, né? Agora tem alguns rituais que já são mais complexos. Aí começa a ficar um pouco mais... Aí eu vou deixar para o público votar. Por exemplo, na Nova Guiné, tem os membros da tribo Dani, eles cortam as pontas dos dedos como sinal de dor e tristeza. Então, os parentes que ficaram cortam a ponta dos dedos. E aí é formado um colar com aquelas pontinhas dos dedos, eles põem no morto. Caralho. E é o final da cerimônia. Então, você imagina, você corta a ponta do seu dedo para ir embora junto com a pessoa que morreu. Caralho. Então, olha quanta coisa nós temos, né? Tem um ritual que ele é parzê, é do zoroastrismo. Os corpos, eles besuntam os corpos com urina de vaca. E eles passam a noite inteira fazendo orações, né? Fazendo o ritual deles. E de manhã esses corpos vão para a Torre do Silêncio. É um espaço construído onde eles colocam as urnas, os corpos, na verdade, né? Eles colocam os corpos embalados e esses corpos ficam nessa torre. Para, teoricamente, os urubus virem e comerem. Né? Não é sepultado, não é cremado, fica lá. Isso não é muito diferente do que os tibetanos fazem e alguns indianos também, né? Os tibetanos, eles esquartejam e deixam lá na montanha. Eles falam que é para... Seria, por que eu vou negar alimentar um outro ser com essa carne se eu posso? Para que eu vou enterrar? Então eu vou alimentar. Então eles deixam lá apodrecendo ao ar livre e eles são comidos pelos bichos. Se tiver um problema, como já aconteceu nessa tribo Dani, teve um problema lá que os urubus desapareceram. E aí os corpos não estavam sendo comidos. Então eles estavam apodrecendo e o cheiro começou a ficar insuportável. Então isso é um problema. Se você tiver um desequilíbrio e os animais não estiverem lá para cumprirem o papel deles, aí você vai ter uma dor de cabeça. O cara vai esperar o urubu voltar, né? Porque o cheiro é forte, gente. O cheiro é bem forte. Esse é onde? A tribo Dani não, o zoroastrismo, ele é assim, fica em diversos... É uma questão assim mais religiosa. Então você pode ter isso espalhado pelo mundo. Tá? Eles constroem esse espaço para isso. Tá? Agora vamos falar um pouquinho do Yanomamis no Brasil. Eles comem as cinzas dos seus mortos. Pura. Eles falam que é em sinal de amor e respeito. Quem ama e respeita, come as cinzas. E a gente está falando do Brasil, e pouca gente sabe disso. Né? Agora, tem na Índia, os ascetas agori. Esse é pesado. Eles comem seus mortos. Literalmente, assim. A carne apodrecendo. Eles banham os seus mortos no rio Gange e depois levam para comer a carne. Isso é uma questão cultural deles que já vem de quase pré-história, assim, sabe? Não se sabe nem onde começou, mas eles praticam esse ritual há muito tempo. Eles falam o seguinte: nós somos desapegados desse mundo, nós não distinguimos nada, nós comemos tudo que a natureza dá. A gente não distingue a carne de um animal da carne de um ser humano, uma fruta. A gente come o que tiver. A gente vive onde tiver, sabe? A gente aproveita tudo da natureza e a gente só agradece. A gente não julga nada nem ninguém. Tudo pra gente é natural. Então, as pessoas abandonam qualquer tipo de vida, eles não usam roupas, eles se pintam e eles comem literalmente a carne dos seus mortos. E isso não é uma coisa assim, isso já foi falado há muito tempo, né? A gente tem um historiador, o Heródoto, que ele já contava a história do Dário, o rei da Pérsia. Uma vez ele chamou os gregos só cremavam. E falou assim para os gregos: quanto vocês querem para comer a carne dos seus mortos? Quanto dinheiro isso vale? E os gregos ficaram horrorizados. Imagina, que barbárie! Isso é horrível, como assim? Que absurdo! Aí chamou uma tribo da Índia e falou assim: quanto vocês querem para cremar os seus mortos? Mas que absurdo, você está louco! Imagina que nós vamos cremar, nós comemos nossos mortos. Então assim, o que é bizarro para um ou estranho para um, não é para outro. Sim. A gente estranha aquilo que não é do nosso cotidiano. Mas se faz parte da nossa cultura, você concorda que é natural?
para eles é natural. Então, assim, uns cremam, outros comem. Sim. E a gente tem histórias aí de né, várias. Agora, tem uma da Indonésia que é muito bacana. Tanah Tohara. É um lugar na Indonésia que eles fazem o seguinte. Quando morre, eles embalsamam seus mortos. Então, mumifica. E aí eles vestem, né? E ele fica lá na casa. Na poltrona, no sofá, eles vão mudando de lugar, conversam. Ele mora lá. E ele fica lá o tempo que a família achar que tem que ficar. O funeral só vai acontecer depois. Então, tem famílias que ficam com ele 1 semana, 2 anos, 10 anos. E vai ficar na casa. E eles acreditam que enquanto ele estiver ali, a alma não se desprendeu. E eles conversam, põem na mesa para jantar junto. Caralho. Conversa normalmente. O que você acha? Dorme lá. Quando a família resolve fazer o funeral, aí é toda uma cerimônia. Olha a importância novamente do ritual. Eles colocam a urna com a pessoa que morreu numa espécie de mini casinha, uma miniatura de casinha da Indonésia, super bonita, com os telhadinhos assim curvados, super pesada, tem que ter 30 homens para levar a casinha. E eles ficam andando num pátio com essa casinha e ao som de tambores e tal. As pessoas vão chegando para o funeral, todo mundo vai chegando para o funeral, né? Parentes, amigos, né? A tribo. Levam um porco para matar, para fazer depois, comida, né? É deselegante você não levar um animal. Então, o certo seria você levar pelo menos um porquinho, uma galinha, um frango, alguma coisa assim. E isso vai indo lá para trás para o pessoal preparar para o jantar. E esse corpo fica rodando um tempão, né? E tambores e tal. Aí o pastor, o líder religioso deles, entra, o sacerdote, e começa o discurso. Aí ele fala sobre a morte, tal. Nisso tem, no meio do pátio, um animal amarrado. Pode ser um búfalo, se a família tiver mais dinheiro, vai ser um búfalo. Se a família tiver menos dinheiro, vai ser um porco. E ele está lá para o sacrifício. Porque o que eles acreditam? Que todo esse tempo que ele esteve morando na casa, ele está lá porque a alma está lá com ele. Ele só vai se libertar quando o animal for morto. Ele vai morrer junto com a morte do animal. É a morte do animal que faz a alma dele se desprender. Então, depois do discurso do líder religioso, do sacerdote, ele sacrifica o animal no meio do pátio. Aí ele realmente está morto. Aí ele foi embora. Então a família chora muito. Nessa hora. Aí chora. Muito. Por quê? Porque ele está indo embora. A alma está se desapegando. Antes não. Enquanto está na casa, está tudo bem. Interessante. É interessante. E eles também têm uma época do ano, em agosto. Então quem quiser fazer o turismo lá vai ver isso. Que eles abrem todas não é uma sepultura, porque os mortos ficam embalsamados numa espécie de caverna. Então eles vão lá, cada um pega a sua múmia, né, o seu parente mumificado, traz de volta para casa. Troca de roupa, limpa, né, passa escovinha, deixa brilhando, novinho em folha. Dá cigarro, dá bebida, conversa, passa o dia com esse parente e ao final do dia retorna com ele de volta para o espaço dos mortos. Então eles têm um espaço, mas olha só, eles convivem com seus parentes mortos.